Então foram. Todo mundo entregando suas idades aqui, né? O pessoal nem sabe o que é máquina de escrever, a molecada hoje. Né? Mas enfim, hoje a gente recebe o Edson aqui para falar em especial desse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pessoal, pode comprar aqui nas melhores livrarias, né? A Nobel aqui do shopping, a livraria Nobel. Nobel, tem o nosso livro lá à disposição. É 2013, o ano que não terminou. Sim, Né? sim. Seria a joia do tempo, alguma coisa que mexeu aí no lápis temporal, né? Ou uma nova linha, ramificação. O que acontece aqui, Edson? Eu assim, é um momento, né? Eu em 2013, nós não vou falar por que começa em 2013, Claro. mas em 2015 eu completei 60 anos, né? E então vamos confessar a idade aqui. Já estamos fazendo as contas, né? Eu completei 60 anos e eu entendi que eu acho que assim, né? A pessoa ela tem que viver a vida, né? E cada momento da vida ele tem uma expectativa, existe um padrão, né? E você com 60 anos, você já não é um moço, não é um jovem, não tem, né? Já tem alguns problemas que na época da faculdade não tinha, que depois que sair da faculdade você aparece essas situações, né? Esses problemas. E eu achei assim que tem que viver a terceira idade, você tem que viver essa nova idade, né? E é uma nova fase onde você tem que aproveitar, né? Infelizmente, muitos, né, pensam somente em acumular, né? Eles acham que é importante o processo de acumulação e esquecem realmente, depois não dá mais tempo, né, de aproveitar. E eu falei assim, não, eu acho que eu preciso fazer essa passagem aí mais agradável. Então, a partir de 2016, eu comecei a olhar mais para o ambiente, né? O ambiente político, econômico, a nação, né? Como que a sociedade está interagindo, né? Se tem mais tempo para ver isso aí. Claro. Eu comecei a perceber algumas mudanças, algumas coisas que elas são rápidas, inclusive essas mudanças. E eu comecei a enxergar em 2013 um marco muito importante para a nossa nação, que foram as manifestações lá do Passe Livre, tá? A história dos 20 centavos, né? Sim. As manifestações começam já no final de 2012 em alguns pontos do Brasil. Em 2013 elas se intensificam em função da população estar exigindo melhores condições de transporte, a passagem muito cara e tudo mais. E Se permitir, inclusive, Edson, em alguns jornalistas, né, e alguns comentaristas, inclusive, tem esse marco de 2013 como movimentação, né, social e faz uma reflexão em cima do que era aqueles 20 centavos. O que se tornou um grande movimento em cima dos 20 centavos, né? Sim. Que você está colocando algo muito importante que acabou marcando, né? Isso. Então, porque na verdade não eram os 20 centavos, né? Os 20 centavos era o que estava já a gota d'água que faltava dos incômodos que a sociedade estava vivendo. Né? Então aí os 20 centavos explodem, não tem algumas características interessantes esse movimento, porque ele não tem líder político, ele não tem um líder assim religioso, um líder social, né? Não tem. Ele sai espontaneamente, algumas pessoas que começam, que nem o MBL lá, né? Que tem algumas pessoas desse movimento, que era um movimento que já discutiu alguma coisa, e começa o pessoal se juntar e vai. Aí tem uma série de situações que ocorrem, né? Surge os Black Bloc lá, né? Black Bloc que chama, e que são as manifestações, e aí começa a ir para a educação, para a saúde e tudo mais. E isso dá um susto na classe política daquele momento, né? E dá um susto que o pessoal fica assim, sem saber o que está acontecendo. Por conta do poder de mobilização, né, que estava acontecendo. E embora assim aquele momento não altere as forças que estavam comandando a nação. Então, em 2014, a Dilma se reelege, o Alckmin era governador, se reelege, o Haddad era prefeito de São Paulo, não consegue se reeleger, por causa justamente da questão do transporte, né, que é mais sensível na capital, né? Mas algumas coisas começam a acontecer, começam a mexer. E eu vejo assim, a partir daí, eu faço uma coletânea, né, de evidências que vão transcorrendo, né, e vou relatando essa situação
no livro, né? E coisas assim. Então surge o impeachment da Dilma, surge uma greve de caminhoneiro, que foi uma coisa que nunca o país tinha vivido, uma situação daquela, né? Foi uma coisa nova, né? Surge um vice que assume no lugar da Dilma, com uns problemas, né, constantes ali de estabilização, com denúncias, tudo um quadro muito confuso e conturbado, né? E culmina numa eleição de um player, né, de um camarada que aparece, que ninguém achava que não ia dar nada, e o cara ganha a eleição. E justamente justamente também numa época de evolução das coisas, né? Sim. Tudo isso é a evolução da tecnologia, né? Sim, sim. Então, é um cara que vem, que ele tem um respaldo de rede social, né? Ele veio construindo desde 2010, 2011, que ele tem a construção dessa rede social dele. Ele se põe ali como um player, como um jogador, e o cara ganha e o sistema toma um susto. O cara ganhou, né? Então, ganhou porque é todo essas... bastantes variáveis, né? É uma equação muito Era um grande. caldeirão fervendo, né? E em fogo forte. Né? Algumas coisas que a gente percebe, que a gente analisa, vê hoje, é assim, em 2010 você tinha um quadro de resultado eleitoral, onde a esquerda, né, hoje que se fala de esquerda, mantinha uma predominância. Em 2014, essa predominância ela é maciça. Né? Pra você ter uma Como ideia... se chegasse ao ponto máximo. Isso, pra você ter uma ideia que assim, o voto considerado de direita, isso aí eu até mostro aí no livro, em 2014 era 1,6% no primeiro turno. Era nada. Entendeu? Então o voto todo ele era de centro-esquerda. Né? Todo ele para centro-esquerda. Né? E aí, de repente, em 2018 surge, né, o que se chama uma direita com 50% dos eleitores. Ué, mas que conversa. Onde eles estavam? Então, onde eles estavam, né? Onde sei tudo. Mas isso também eu trago, né, como comentário no livro. Por quê? Porque eleição, quando o camarada fala assim, não, a eleição vai ser decidida, o povo tá com mais, vai ser pela direita, o pessoal tá mais apoiando o centro é que vai... Não, porque... Não, gente. Eleição, quem decide a eleição é a economia. Se o camarada tiver bem, pagando as contas dele, fazendo algum investimentozinho e tranquilo na vida, ele vota no cara que está no governo. Ele se sente estável. Isso. É a sensação que você tem que passar para o povo, né? Não importa se o cara é de esquerda, de direita, né? Então eu comento isso daí no livro, eu trago, né, reflexos aí inclusive da eleição do Bill Clinton nos Estados Unidos, que ele teve uma passagem assim, né, de que ele faz lá a guerra do Iraque, né, com o Bush, e aquela confusão americana aí que sempre tem, né? Mas eles, assim, quem define a eleição é a economia. Né? O americano adora uma guerra, ele apoia, então, mas se a economia estiver bem. Se ele não estiver bem em casa, ele não apoia. Né? Sim. Então ele é bem assim. Então a economia que determina, né, a situação, é o grande alavanca e propulsor aí, né, inclusive, do resultado. Me corrija se eu estiver errado nesse raciocínio, que eu até discuto com algumas outras pessoas. Alguns movimentos, inclusive, alguns partidos políticos, eles justamente fazem um trabalho trabalhando bastante na questão coletiva. E muitas vezes erra quando ele não percebe que aquele eleitor, ele está mais preocupado com ele mesmo, eleitor, do que com o coletivo. Sim. Como sim. se coloca. Se ele está bem, não importa o setor. Sim. O importante é a condição de estabilidade financeira, ou econômica, ou social do eleitor. Então, o Luiz aqui é de centro-direita, amanhã é do centro-esquerda, qual dos dois está me deixando tranquilo? É isso aqui. Mas isso aqui não importa se ele está dizendo algo que vai contra aquilo que eu penso. Eu estou bem. Então as pessoas têm muito individualismo na hora da decisão. Sim, né? sim. Porque a pessoa faz uma reflexão justamente pela situação que ela está, né? Quando ela chega no posto de gasolina, se ela sente que, não, eu consigo encher o tanque, tá bom, eu consigo fazer um churrasco, eu consigo fazer isso, é isso que a pessoa vai... E com picanha. Né? E com picanha.
ficou um picanha. E aí a pessoa quer, ela faz essa análise, sim, né? lógico, Se o filho está estudando, se tem escola, está tendo atendimento de saúde, se as coisas estão assim organizadas, né? Sim. Assim, numa métrica média aí, ele está tranquilo, né? Ele está tranquilo. Né? Agora, justamente aqui, das manifestações, pelos 20 centavos, né? Porque o pessoal sempre comentava que, às vezes, a pessoa não tem ideia, a noção do dinheiro, do volume. Uhum. A pessoa fala milhão, bilhão, mas a pessoa sabe quanto que é 20 centavos. Sim, Então sim. a pessoa se sente e fala, poxa, Sim. mas... Que é no mas bolso 20 dela. Nós acabamos Exatamente. de falar do individualismo. Ele está olhando. Exatamente. E aí, por exemplo, você acha que uma situação dessa, ela volta a acontecer de novo? Ou o pessoal está mais voltado para outras, vamos dizer assim, cada um na sua bandeira? Eu De povo acho. se unir. Porque o povo se uniu e Então, volta não, daquilo que não você tem. falou, né? Assim, isso não existe em lugar nenhum, né? O passado, ele fica lá no passado, né? Águas passadas são águas passadas e não move moinho nenhum, né? Por quê? Porque o moinho é outro, ele foi reformado, a água é outra, né? As pessoas têm outras necessidades. Então, são outras coisas que causam o mesmo efeito, mas são por outras razões. Claro. Tá? São outras coisas que causam o mesmo efeito. Então, aquela movimentação pode ocorrer, a instabilidade, mas por outras questões. Entendeu? Por exemplo, tem vários casos, por exemplo, você comentou aqui, deu um pouco do relato sobre até o ex-presidente, né? Que no caso ele se elegeu por conta das redes sociais. Uhum. Na época, então, antes disso, o pessoal já estava meio que saturado já por uma série de questões que vinham brigando. A esquerda estava no poder há alguns anos, com eleição, reeleição, né? E algumas pessoas levantam a seguinte questão, que o impeachment da Dilma teria acontecido por conta dessa desaceleração da economia e o país começou a cair. Se tivesse tudo bem, tudo andando, Isso. não aconteceria. Você acha que... A insatisfação com a Dilma, ela ocorre pela economia. Sim. Não pelas coisas que ela falava. Porque o cara sentiu desemprego em alto, uma inflação subindo, né? A economia conturbada é instabilidade. A instabilidade do cara, né? Aí é aquela coisa, o Congresso tem um mecanismo, vai lá e tira ela fora, né? Entra o Temer e estabiliza. Por quê? Porque ele começa a mostrar melhoras nessa economia. O povo começa a ter segurança, estabilidade.